Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa série de apresentação dos professores do nosso curso de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Jorge Kondo, eu sou subcoordenador do nosso curso de Física e eu trouxe aqui o nosso professor Pavel Klimas, que é da área teórica, e ele vai explicar um pouco para a gente do trabalho dele e aí do seu trabalho no nosso departamento. Professor Pavel Klimas, muito obrigado por ter aceitado participar aqui da nossa série de apresentação. E eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo, professor, eu vou fazer para você também. Quem é você dentro da Universidade Federal de Santa Catarina? Bom, muito obrigado, Jorge, pelo convite. Em primeiro lugar, queria te parabenizar pela essa sua iniciativa de fazer essas entrevistas, essas apresentações. Eu acredito que isso é muito importante para os nossos alunos conhecerem os professores. Agora, indo para a sua pergunta, quem eu sou? Eu sou professor do departamento, trabalho na área da física teórica, trabalho com teoria de campos e física matemática, e sou uma pessoa que dá basicamente aulas teóricas na UFSC, da física, principalmente eletromagnetismo. Professor, muito obrigado aí pela tua apresentação. Sabe que você, o Pavel, é o nosso primeiro professor estrangeiro aqui na série de entrevistas que está participando. A gente tem mais... Bom, agora eu não sei direito quantos professores a gente tem estrangeiros, mas você já virou brasileiro e já é nosso professor aqui há um bom tempo, né? Como está se sentindo? Não, estou me sentindo bem nesse sentido. Sou provavelmente primeiro entrevistado dos estrangeiros, que também não tem tantos, não sei quanto, temos 2, 3. Professor, eu sei que você preparou uma apresentação para a gente, para mostrar um pouco do teu trabalho, de você mesmo, vamos para ela? Então, ou seja, Jorge, sente-se à vontade de interromper durante a apresentação, então não precisa ficar calado lá. Então vamos para a apresentação. Eu preparei uma apresentação da minha área e falando um pouquinho sobre mim, para resumir. Então, gente, eu vou começar falando sobre a pré-história, que normalmente as pessoas não contam, o que aconteceu antes da pessoa entrar na física. Então, no meu caso, foi diferente. Eu fiz ensino médio técnico. Então, apesar que eu estou trabalhando agora com física teórica, eu tenho um certo conhecimento de coisas experimentais e esse ensino médio era realizado na mecânica de automóveis. Então, depois eu decidi mudar um pouquinho e assim se desfez essa ideia de decidir ir para estudar física. Me interessei bastante por física. Então, eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado na Universidade Jagiellonica em Cracóvia, universidade muito antiga. Você observa aqui data. O Brasil nem existia naquela época. Então, universidade localizada na Polônia, Cracóvia. Aliás, você conhece muito bem, você visitou lá. Lá fiz meu doutorado. Depois do doutorado, eu, como basicamente todo físico, comecei a fazer pós-doutorados. Então, o meu primeiro pós-doutorado foi na Espanha, na Universidade de Santiago de Compostela. Aqui, Santiago de Compostela, quem não sabe, fica Galícia, onde termina o famoso Caminho de Santiago. Eu nunca fiz esse caminho porque eu não faço no sentido reverso caminhos. Então, todo mundo está chegando para Santiago peregrinando, então como eu já comecei no final dessa curva, então não tinha por que voltar. Depois da Espanha, eu fiz segundo pós-doutorado na Universidade de São Paulo, no Instituto de Física São Carlos, e depois comecei em 2013, meu trabalho na UFSC. Trabalho aqui na UFSC, estou lecionando disciplinas na graduação e na pós-graduação.
Formalmente, aqui peguei do site da UFSC, estou na área de concentração Física, Matemática e Teoria de Campos, e trabalho em um grupo de pesquisa de Física Matemática. No nosso grupo, tem vários professores, que tem professor Tomazelli, professor Brunelli, professor Naipe, professor Paulo Libgot e eu. Eu não estou mencionando aqui pessoas da teoria de campos, porque eles estão no outro grupo, mas também tem professor Emanuel, tem professor Marcus Benghi. Então, basicamente, a física teórica também é representada no nosso departamento por pessoas que trabalham com assuntos distintos bastante. Aqui eu queria apresentar um pouquinho o que significa teoria de campos, porque aluno que está entrando na física, em geral, não tem muita familiaridade com o assunto. Todo mundo ouve falar de teoria de campos. O que é isso? Então, os campos em física foram introduzidos primeiramente no nível clássico, para dar a ideia o que significa interação à distância. Se você pegar, por exemplo, o eletromagnetismo, você tem duas partículas. Como uma partícula sabe que outra existe se elas não estão em contato direto? Então, para isso foi introduzida por Faraday a ideia de campo. E esse campo foi basicamente definido como uma função matemática. Então, um truque para definir matematicamente o que significa a interação à distância. Esse é o campo eletromagnético. Basicamente, foi o primeiro campo, além do campo gravitacional, o primeiro campo foi introduzido como descrito como campo eletromagnético. Agora, temos outros campos em física também. Um deles é o famoso campo de Sine-Gordon. Isso é um exemplo, um dos vários campos. Nesse contexto, é uma função que interpola entre alguma coisa. Ele pode ser introduzido fazendo uma descrição de alguns modelos mecânicos. Aqui você pode ver que é ângulo de rotação daqueles pêndulos ou essas flechinhas lá embaixo. Existe um ângulo que interpola entre eles. E agora, fisicamente, dividimos campos em dois grupos. São campos fundamentais e campos efetivos. O campo fundamental, ele constitui uma realidade física. A gente não sabe se existe alguma coisa mais fundo, então a gente não tem a ideia sobre algum ingrediente mais fundamental. Portanto, por exemplo, o campo eletromagnético é um campo fundamental. Nesse sentido, a gente não sabe nada, nenhuma estrutura mais fundamental que poderia construir esse campo. Por outro lado, campos efetivos, a gente tem ideia que existe alguma outra realidade por trás, porém esse campo é bastante útil para descrever um sistema. Então, esses são campos efetivos. Com campos podemos associar algumas características físicas deles. Então, por exemplo, energia, momento linear, momento angular. Então, naquele momento, quando o campo eletromagnético foi estudado como campo dinâmico, as pessoas deram-se conta que ele cada vez menos parecia aquela função auxiliar para descrever o mundo e tomou um pouquinho de... Ele ganhou um sentido de existir no sentido físico. Então, o campo eletromagnético, hoje em dia, nós podemos ver como basicamente como uma forma de matéria. Não tem, no sentido físico, não existe basicamente diferença qualitativa entre um tijolo e um campo eletromagnético. Okay? Ele existe no mesmo sentido como existem objetos tipo tijolo, tipo qualquer outra coisa, como cadeira. Então, é um objeto físico que tem energia, que tem momento angular. Normalmente, a gente não pensa sobre isso dessa maneira, mas, basicamente, é a visão contemporânea de campos hoje.
Basicamente, tudo que existe no mundo é espaço-tempo preenchido por campos. Então, os campos que dão origem às partículas elementares. Então, portanto, vale a pena estudar teoria de campos. Agora, voltando para mim, as minhas linhas de pesquisa são o seguinte. Então, eu trabalho na teoria clássica de campos. E aqui estou trabalhando com solitons, modelos integráveis, com quase integrabilidade, com modelos efetivos em teoria de campos e com teorias de campo com potencial não analítico. Ou seja, não dá para explicar tudo, então eu vou escolher alguns tópicos aqui e vou dar mais ou menos ideia de que se trata, porque também isso não é seminário, é apenas apresentação, só para dar ideia. Então, basicamente, vou me concentrar aqui na parte das integráveis e um pouquinho sobre a quase integrabilidade, e só menciono esse trabalho que está realizado agora. Então, solitons, vamos começar. Acho que é boa introdução para a área de solitons. É um filme que eu fiz esse filme há algum tempo atrás na Joaquina. Então, quando você nota, o que faz físico na praia? Obviamente não toma sol, está procurando solitons. Então, aqui eu fiz um filme. Flávio, acho que só vou lembrar para os nossos, quem está assistindo aqui a gente, é que o Departamento de Física fica nessa bela ilha de Florianópolis, né? Então, a gente tem acesso a esses fenômenos físicos logo aqui na nossa porta, né? Pois é. São lugares onde a gente pode estudar esse tipo de estruturas, por exemplo. Mas esse filme aqui eu usei para dar motivação, porque realmente a história de solitons em física começou justamente analisando solitons na água. Então, essas estruturas que vivem por muito tempo sem acabar em espuma. Diferente do que acontece com ondas normais, né? Agora, esses solitons também podem ser estudados no laboratório. Então, aqui, segundo o filme, eu já peguei da internet, estudo dessas estruturas num tanque. Vamos observar aqui uma colisão entre dois solitons desse tipo. Vocês podem ver perfeitamente que eles passam um por outro, sem gerar muita espuma. E passaram. Então, o que podemos ver aqui? Essas estruturas são estruturas muito especiais. Alguma coisa no sentido matemático, coisa importante está por trás. E esse tipo de fenômenos deu origem ao estudo de solitons. Hoje em dia, os modelos com solitons, integrabilidade, são modelos bastante estudados na física. Também em contexto de partículas elementares. Mas por aqui começou. E eu, pessoalmente, não estudo justamente esses solitons na água, já se sabe bastante sobre isso, mas eu estou apresentando isso porque a visualização é muito boa nesse sentido. É muito mais fácil mostrar um soliton que existe do que falar sobre apenas solução matemática. Então, como se descreve esses solitons? Normalmente, você pega uma função que justamente representa uma elevação do nível de água, aqui representada por U, e você tem essa função que, em princípio, depende de x e de tempo. Você também pode calcular derivadas dela, pode calcular a primeira derivada, a segunda, a terceira. Acontece que esses objetos, função e derivadas dela, devem obedecer alguma equação. Essa solução dessa equação diferencial é justamente esse soliton. Então, aqui temos a equação de movimento, tanto faz como ela é. Eu estou apresentando essa equação, ela chama equação de Corbeck-de Vries, para chamar atenção a um fato. Essa equação tem termo não linear, que é o produto das funções.
O que isso significa? Basicamente, todas as equações onde temos sólidos são teorias não lineares. Elas são equações que nascem nas teorias não lineares. Portanto, essa não linearidade, ela tem uma propriedade muito importante. Se você pega duas soluções, então a soma das soluções não é uma solução. Então, para encontrar uma solução que tem dois sólidos, você precisa fazer muito mais trabalho do que simplesmente combinação linear deles. Aí, o princípio da superposição não existe em teorias não lineares. Aqui eu estou apresentando apenas solução de um sólido. O que eu quero chamar a atenção é que tem alguma constante aqui. Isso não é a velocidade da luz, é uma constante livre na teoria. E aqui ela aparece como amplitude. Então, o valor de C vai decidir como ela é alto. Mas também ela aparece aqui como velocidade. Ou seja, mais alto sólido, mais rápido ele se desloca. Então, aqui tem uma simulação exatamente dessa função. Agora, a gente normalmente desenha isso no espaço-tempo. Então, aqui temos variável x, variável t, e esse diagrama representa o deslocamento desse sólido. Agora, o que interessa? Não um sólido, interessa na solução que tem dois sólidos. Isso é muito mais interessante. Então, aqui, como você pode observar, a solução é muito mais sofisticada, não é simplesmente a soma. Agora, se você insere essa função bastante complexa na equação, ela satisfaz essa equação. Então, é uma solução exata analítica, satisfaz essa equação com duas constantes agora. E ela funciona mais ou menos desse modo. Então, a parte mais alta, mais rápida, alcança aquela outra e ela passa por ela. Ou seja, em nenhum momento aparece radiação. Então, a solução é perfeitamente, como dizer, isso é um modelo integrável. Isso é como se fosse uma colisão totalmente elástica? Essa colisão, não é colisão elástica, basicamente, porque é um fenômeno não linear. Extremamente sem dissipação de energia nenhuma. Então, não tem dissipação. A energia é perfeitamente conservada, mas não é só problema de dissipação de energia, mas não aparecem outros picos, entendeu? Esses pequenos picos a gente interpreta como radiação, porque pode aparecer, em princípio, outros menores, depois eles despedaçam em mais, e mais, e mais, e mais, e a energia cada vez é mais dissipada em estruturas cada vez menores. É isso que não acontece aqui. Isso significa que a dinâmica do sistema é extremamente confinada. É isso que é muito interessante no estudo desse tipo de modelos. Assim podemos desenhar isso, por exemplo, no espaço-tempo. Alternativamente, a vista de cima da mesma colisão. Então, isso é muito interessante. Se você olhar aqui no centro desse espalhamento, você pode ver que, basicamente, cada desses sólidos continua seu caminho, só que ele fica deslocado com relação à trajetória original. Então, o único efeito desse espalhamento, dessa interação entre eles, é basicamente aquele, a gente chama isso phase shift, uma diferença de fase. Ele está um pouco deslocado no espaço ou no tempo. Então, basicamente, o único efeito dessa interação é aquele phase shift. Agora, podemos também olhar no modelo de Sine-Gordon, aquele com esses pêndulos. Então, nesse caso, estou voltando agora de novo a apresentar essa simulação. Agora, ângulo de rotação são basicamente valores tomados por campo. Nesse caso particular, o modelo
a equação de movimento, a não linearidade está no termo de seno. Isso é não linearidade. E agora esse seno é uma derivada de algum potencial. Esse tipo de modelos são modelos com potencial, teoria de campos. Aqui esse potencial é dado por função cosseno. E essas soluções têm propriedades muito interessantes. Em primeiro lugar, são soluções exatas. Quando espalhar esses sólidos, de novo, nós não temos radiação, aí existe uma função 2, 3, 4, 5, 10 sólidos, que é exatamente exata. A dificuldade é construir esses sólidos, mas isso está resolvido. Então, pode ser feito, não é fácil, mas dá para construir soluções que têm um monte de sólidos. O que a gente fala sobre eles é que sólidos interpolam entre mínimos do potencial. Isso significa o seguinte: se você pega a solução que está começando no zero, ela termina nos 2π. Isso corresponde com mínimos do potencial. Então, essa solução é chamada King aqui. Ou pode ser de 0 a 4π, então vai dar aparece mais um King. E, ao contrário daqueles sólidos na água, esses sólidos de modelo de Sine-Gordon são sólidos topológicos. Pode ser introduzida uma carga, chamada carga topológica, que ela é conservada. Podemos, ainda no mesmo modelo, olhar na interação de dois Kings. Isso é interessante. Então, se você olhar na interação dois Kings, você tem, basicamente, isso é o que acontece com o sistema físico, com uma realização física do modelo de Sine-Gordon. Se você olhar nos Kings, no desenho de Kings, tem basicamente isso. Também olhando na densidade da energia. Então, basicamente, é uma colisão e cada deles volta depois da colisão. Isso até poderia você chamar uma espécie de colisão elástica, nesse sentido. E também você pode olhar isso no espaço-tempo, que acontece. Agora, você pode também estudar interação King-anti-King, porque quando tem carga topológica, um pode ter carga positiva, outro pode ter negativa. Então, aqui tem interação King, um passa por outro, ok? Aí continua. Aí melhor dá para ver isso naquela simulação, onde você mostra os Kings. E na densidade da energia, assim. E no diagrama no espaço-tempo, você tem dois sólidos se aproximando e passando. Aqui com o máximo local de valores de campo no centro. Aí vamos agora discutir integrabilidade. Porque o que acontece? Se você tem um sistema desse tipo, com dinâmica tão bonitinha, perfeitinha, o que isso significa? Significa que existe algum mecanismo físico que segura o sistema, que não permite que o sistema se despedaça depois da interação. Você precisa de alguma coisa, as leis de conservação que vão segurar o sistema, senão você não teria isso. Então, existe a ideia que por trás desse comportamento devem existir cargas conservadas, ou algumas quantidades conservadas. Exemplo de mecânica. É conhecido um sistema de Kepler, tem dois corpos. Então, o sistema de Kepler é um sistema extremamente confinado, porque além de conservar energia, momento angular, tudo isso, você tem também vetor de Runge-Lenz. É um vetor especial que é associado com forma de potencial. Aquele potencial 1 sobre R, interação com a distância, ou força que cai como 1 sobre R quadrado, é uma força extremamente especial em física. Ela gera por causa
desse comportamento você tem uma quantidade conservada que chama vetor de Runge-Lenz. Isso é tão importante que você até pode calcular equações das órbitas, as soluções das órbitas, sem resolver uma única equação diferencial. Você pode derivar elas sem resolver equações diferenciais. Para um sistema que não possui quantidades conservadas, você tem que resolver equações diferenciais e, além disso, pode ter instabilidades. Isso não acontece aqui. Esse vetor de Runge-Lenz, ele pode ser transposto também para mecânica quântica na descrição do modelo atômico? Sim, exatamente. Existe uma maneira de tratar átomo de hidrogênio utilizando esse vetor de Runge-Lenz. Tem que simetrizar lá uma coisa, mas justamente ele é utilizado porque tem o mesmo tipo de potencial. O potencial coulombiano é justamente esse potencial. Agora voltamos para a sólido. Se para um sistema com dois corpos, então relativamente número baixo de graus de liberdade, você, para ter uma dinâmica muito confinada, você precisa ter quantidades conservadas. Então, a ideia é que, quando você observa um sólido, você também precisa de quantidades conservadas. Só que agora a situação é muito, muito pior. Por que é muito pior? Porque graus de liberdade para campo significam que em cada ponto no espaço, que pontos não são só número infinito, mas também são uma continuidade dos pontos, campo pode tomar um valor, ou um vetor, ou um spinor, ou qualquer outra coisa, dependendo do tipo de campo. Então, você vai precisar um número infinito de graus de liberdade, você vai precisar um número infinito de quantidades conservadas agora, para ter uma dinâmica realmente bem comportada. Então, é justamente, se você precisa de um número infinito de quantidades conservadas, então, teorema de Noether dá-te só número finito. O teorema de Noether relaciona quantidades conservadas com simetrias. Então, se você olha, por exemplo, nas equações de movimento, você vai chegar num número finito de quantidades conservadas. Ou seja, pelo teorema de Noether, você não explica essas propriedades mágicas desse sistema. Aí, essas simetrias não são óbvias, portanto. Quantidades não são óbvias. Isso, pessoas procuraram por muito tempo essas quantidades conservadas. Até foram chamadas simetrias escondidas, porque foi, de uma certa maneira, claro que existem quantidades conservadas, alguma coisa que segura a dinâmica do sistema, que não permite que o sistema acabe em espuma. E aqui, os trabalhos muito importantes foram aquela abordagem com potenciais de Lagrange. O que acontece? Nós entendemos modelos integráveis, não em teoria em si mesmo. Por exemplo, apresentei aquela equação de Sine-Gordon. Vou utilizar essa equação para ilustrar a ideia. A gente entende que esse modelo faz parte de uma estrutura maior. Nesse sentido que, se você vamos pegar de novo esse modelo, que tem basicamente a equação de onda, mais um seno. Então, eu vou mudar variáveis, que também não é necessário, mas só para simplificar, você pode tornar essa equação dessa maneira. Não fiz nada por enquanto, nada. Agora, você pode introduzir duas matrizes, que chamam potenciais de Lagrange. E essas matrizes dependem daquele campo físico que você está investigando. Então, esse campo entra nessa estrutura, porque a estrutura algébrica agora é a estrutura dessas matrizes. E o que acontece? Se você define agora, você pode definir curvatura. Isso é muito parecido com basicamente não com eletromagnetismo, mas com campos não abelianos. Isso não são campos não abelianos para
ser sincero, mas a estrutura matemática é muito parecida. Essa expressão que está aqui, ela chama forma de curvatura. Esse primeiro termo justamente é parecido com o termo de tensor do campo eletromagnético. Mas como aqui é 1 mais 1 dimensão, então não tem grande coisa, mas tem comutadoras dessas duas matrizes. O que acontece é que se você insere esses potenciais aqui dentro e faça essas operações, tomar derivada com relação ao tempo, derivada com relação ao espaço, faça comutador e soma, você vai ganhar uma matriz, esse resultado é igual a essa matriz, onde na diagonal tem zeros, e aqui aparece o lado esquerdo da equação de movimento. Então, o que acontece? Essa curvatura, quando essa curvatura é zero, ou ao contrário, se a equação de movimento está satisfeita, então curvatura é zero e vice-versa. Então, configurações que resolvem essa equação de movimento, elas garantem que a curvatura é zero. E essa abordagem de curvatura nula ela é basicamente fundamento para o desenvolvimento de todas essas teorias. Então, a gente entende integrabilidade no sentido dessa equação de curvatura nula. Agora, onde está tudo coisa mais importante? Acontece que esses potenciais de Lax, eles têm uma espécie de... Eu posso usar uma transformação de gauge. Uma transformação de calibre, transformação de gauge, e eu posso gerar novas soluções. Então, tem uma simetria, tem parâmetros extra, parâmetros livres, e esses parâmetros me permitem construir um número infinito de cargas conservadas. Então, a simetria não está na própria equação, essa equação aqui. A simetria está nessas estruturas algébricas que aparecem aqui. É uma espécie de simetrias gauge-abelianas. Aí tudo bem. Você pode ver isso, essa conta não é muito complicada, cabe numa lousa, que eu coloquei aqui. Então, a ideia é a seguinte: a equação de curvatura nula implica equações de movimento. Então, temos essa equação agora, a equação para campo, ela faz parte de uma estrutura maior. E as simetrias associadas, as simetrias que basicamente são responsáveis por esse movimento confinado dos sólidos, elas não são simetrias dessa equação, elas são simetrias dessa estrutura maior. Então, assim a gente explica as propriedades mágicas, no sentido matemático, a gente explica essas propriedades desse sistema. Então, isso são chamados modelos integráveis. Eles têm um número infinito de cargas conservadas, e agora entra toda a cozinha da física teórica, como calcular essas cargas conservadas, ou seja, isso eu não vou comentar. Agora, eu quero ir na direção da minha pesquisa, quase integrabilidade. Agora, se você olha no mundo real, por exemplo, naquele sólido na água, ele não parece exatamente integrável, porque ele depois de um tempo, ele vai viajar, mas um momento ele morre. Ok? Sempre tem um pouquinho de dissipação, alguns outros processos. Então, o mundo real não parece exatamente integrável. As estruturas integráveis é uma idealização do mundo real. Então, o que a gente quer entender, que a gente quer aprender daqui? A gente quer saber como descrever mundo real, e não só trabalhar com soluções idealizadas. Isso eu já falei. Mas também a gente não quer usar alguma perturbação qualquer. Porque a ideia é que nós queremos construir um modelo que está muito perto do modelo integrável. Isso você não pode fazer fazendo chute.
de nada. Você precisa, primeiramente, entender estruturas integráveis, entender como construir cargas conservadas, para depois deformar esse modelo de tal maneira que você consegue preservar características principais dele, todas essas estruturas algébricas. Então, nós temos foco no estudo da estrutura matemática daquelas cargas. Então, queremos deformar o modelo, mas não de maneira totalmente arbitrária. Essa deformação tem que ser mais inteligente, onde você sabe onde você quer chegar. Aí, se você fazer isso, no caso de Sine-Gordon, você vai chegar numa expressão que é muito parecida com aquela equação de curvatura nula. E o que acontece? No lado direito, agora, você vai ter uma expressão aqui, que a gente chama anomalia. Não tem nada a ver com a palavra anomalia que normalmente se utiliza em física. Mas a gente chama isso de anomalia porque o epsilon aqui é um parâmetro de deformação, certo? Se é um parâmetro de deformação, a gente assume que quando epsilon é zero, o modelo é exatamente aquele modelo integrável do qual você partiu. Então, para modelo integrável, você quer que x de zero é zero. Aí você volta para o caso anterior. Agora, essa anomalia é uma coisa extremamente complexa em geral. Ela depende de campos, não é só de epsilon, é uma função de campos. Então, ela, em princípio, pode depender de x, pode depender de tempo, de várias coisas. E cargas. Você pode construir já naquele modelo deformado cargas. Você não sabe se essas cargas são conservadas. Provavelmente, elas não são conservadas. Aqui, a primeira carga, se você calcula a derivada temporal dela, ela é conservada. Essa primeira carga, normalmente, é uma combinação linear de energia e momento. Portanto, ela é conservada. Mas todas as outras já não são conservadas. Se você olha umas outras cargas, esse n é um número que vai até infinito que numera essas cargas. A gente pode construir isso de maneira explícita. Então, essa integral depende dessa anomalia. Então, essa integral pode não ser zero e normalmente ela não é zero. Então, essas cargas, apesar que eu construo essas cargas de um modo como você faz normalmente nas teorias integráveis, elas não são conservadas, porque dependem daquela anomalia. E, em geral, isso depende de tempo. Agora, quasi-integrabilidade. O que significa quasi-integrabilidade? Isso significa que existe classe de modelos que, no mesmo deformados, ela se comporta de maneira muito interessante. Então, quando eu estudo quando eu posso testar isso? Coisa mais simples, você pega de novo duas estruturas tipo sólido, onde você vai espalhar elas, você vai ver o que acontece com esse espalhamento, qual é o resultado desse espalhamento, e você vai olhar nessas anomalias, porque eles vão testar. Se ele está longe de zero, significa que cargas não são conservadas. Se ele está perto de zero, cargas são conservadas. Ele basicamente dá uma medida de integrabilidade, se você está perto ou longe da integrabilidade. E essas cargas não se conservam no tempo, de grosso modo. Porém, se você pega a configuração inicial, essas flechinhas aqui representam um soliton, ou quase soliton, e outro, que você vai espalhar, aquele kink e anti-kink, por exemplo. Então, no tempo t igual a zero, você olha nessas quantidades conservadas, elas têm um certo valor. Depois você tem um estado onde você espalha elas. Em geral, para tempo arbitrário, chamamos ele de tempo intermediário, esses solitons no processo de espalhamento, essas cargas são diferentes do que no valor inicial. Então, aqui não tem nenhuma coisa não esperada. Mas o problema interessante é o que acontece depois de um certo tempo. Depois de um certo tempo, as cargas
voltam ao valor anterior. Ou seja, imagina que você não observa o modelo por todo o tempo. Você olha numa situação inicial e final, nos estados, estados assintóticos do sistema. Você dormiu por um tempo, acordou e cargas têm o mesmo valor que no início. Você vai falar, o que aconteceu? O modelo é integrável. Mas ele não é. Então, esse fenômeno é chamado quase integrabilidade. Porque não é totalmente que você destruiu, você preserva algumas características. Durante o processo de espalhamento, as cargas flutuam, mas depois voltam aos seus valores iniciais. Isso é quase integrabilidade. Aí esse conceito de quase integrabilidade foi proposto por meus colaboradores, algum tempinho atrás. Eu, principalmente, nesse trabalho, eles estudaram esse conceito no caso do modelo de Sine-Gordon, aquele modelo que eu aqui apresentei. E eu participei num estudo com o modelo de Toda. Eu não estou aqui mencionando esse modelo de Toda porque ele é extremamente mais complexo, então não dá para utilizar ele para divulgação. Você pode ver, aqui a gente viu que, por exemplo, nesse caso ele tem mais um campo, pode ter 2, 3, 4 campos escalares. Esses campos são, em geral, complexos. Tem mais anomalias do que uma. Com cada campo tem um índice, com cada esse índice associado a uma anomalia, mas, de grosso modo, elas têm expressões exatas para elas. E você pode, utilizando essas anomalias, construir essas integrais, de novo, e calcular beta. E essa beta vai te dizer como cargas variam com o tempo, porque essa beta é proporcional, aqui é para a segunda carga. Ela é proporcional a essa derivada temporal. Se beta for 0, carga Q2 é conservada no tempo. Se beta não for 0, depende. Se beta é 0 para estado inicial e final, quase integrabilidade. Então, vamos olhar no espalhamento, de novo, a mesma integral. Então, você prepara uma configuração inicial, você tem um anti-king e king, e você vai tentar aproximar elas, vai estudar espalhamento entre esses dois. No tempo 0, no tempo 40 e no tempo 80. Eles fazem aquele flip, aqui estão para baixo, depois eles se juntam e fazem para cima. Parecido com Sine-Gordon, eu mostrei aquele espalhamento king-anti-king. Agora, o que é interessante é olhar naquele beta 2. Beta 2 é complexo, eu estou apresentando parte real apenas ele, porque imaginária é muito parecida, é muito perto de 0, numericamente, ou seja, o estudo é numérico, então nem estou apresentando aqui parte imaginária. O que acontece é que essa beta 2 é 0 no estado inicial e por bom tempo, só naquela região onde tem espalhamento, onde tem interação entre duas estruturas, tem aquela flutuação de carga de beta 2, e depois ela volta, ou seja, temos quase integrabilidade. E aqui tem os tempos. Só rapidamente eu vou mencionar outras direções de pesquisa. Então, eu estou trabalhando bastante também com modelos efetivos para a gluodinâmica, que é principalmente o modelo de Skin-Fadir. Eu não vou me atrever aqui a dar alguns detalhes, além do nome do modelo de Skin-Fadir. Um aluno, atenção alunos de mestrado e doutorado, você gasta bom tempo para chegar nas equações de movimento, pelo menos meio ano. Depois temos na melhor das hipóteses, né, Pablo? Meio ano. Não sei se melhor, mas se não, vou dar ajudinha. Depois temos descrição de matéria nuclear, como eu estou trabalhando na área de teoria de campos. Você sabe que matéria nuclear tem vários modelos. Você tem aqueles modelos de gota, modelo tipo planetário, blá, blá, blá. E o pessoal de teoria de campos gostaria de descrever essa matéria como configurações de campos. Okay? Então, nós trabalhamos com soluções desses modelos, que são, por exemplo, os quermions, mas também tem outras estruturas.
Também trabalhamos com aspectos matemáticos de teorias, que aqui nesse contexto são estudo de setores autoduais, e modelos com potencial não analítico, que basicamente é parte que eu fiz doutorado nesse tipo de modelos, estudando esse tipo de modelos. Na época, não existia nenhum estudo. Você entrava no Google ou no Archive, cara, você procurava esse assunto, não existia nada. A gente desenvolveu essa área de pesquisa. Hoje em dia, já pessoas utilizam bastante nas outras áreas, também pessoas que trabalham com os termos. Eu coloquei aqui superposição dessas figuras, porque às vezes tem algumas coisas, partes em comum desses modelos. Por exemplo, às vezes esses setores autoduais você pode estudar um pouco analisando o modelo de Schermi, a mesma coisa aqui. Aí, o que são esses potenciais não analíticos? A coisa é simples, só para recapitular. Os potenciais, isso é uma lagrangiana, que a teoria de campos começa de lagrangiana. Então, ele tem uma parte cinética, potencial, e no caso daqui tem modelo no caso dos potenciais analíticos, você tem um potencial com comportamento nos mínimos dele, que é basicamente se você expande em série, tem parábola lá, ok? É um cosseno. Então, esse é o comportamento analítico. Uma das propriedades desses potenciais com comportamento analítico é que quando você tem a configuração que interpola entre esses dois mínimos, é que essa configuração realmente vai para zero exatamente no menos infinito, e aqui vai para zero exatamente para 2π no mais infinito. Então, é um kink que se estende no espaço físico de menos infinito a mais infinito. Agora, no caso de potencial não analítico, acontece a seguinte coisa. O comportamento em torno do mínimo é dado por uma função que não tem derivada bem definida no mínimo. A configuração física existe no mínimo, porém derivada não é bem definida. Porque para ter derivada, só para lembrar, você precisa ter as duas derivadas laterais e elas devem ser iguais naquele ponto, e aqui não é caso. Então, o comportamento, depois, isso se manifesta bastante na dinâmica e nos comportamentos das soluções. Então, qualitativamente, é uma coisa nova. Aqui tem potencial, por exemplo, com 2 mínimos, esse tipo de potencial. E para esse interpola entre. No entanto, a solução tem tamanho finito. Isso significa que ela começa num ponto no espaço, toma vácuo, e outro vácuo toma no outro ponto do espaço que se encontra em distância finita daquele primeiro. Essa solução é chamada compacton, porque ela é compacta, ela é dada num suporte compacto. Um modelo padrão que tem esse tipo de soluções é o modelo Signum-Gordon, não é Sine-Gordon, é Signum-Gordon. Então, é um modelo cujo potencial é valor absoluto de φ. Okay? Isso significa, porque ele é Signum, porque quando você toma a derivada com relação a φ, vai aparecer a função Signum, mais ou menos 1 ou 0, na equação de movimento. Isso é uma função não linear, ela é não linear no sentido um pouco diferente do que seno, por exemplo, mas ela continua sendo função não linear. E esse modelo não é integrável. Porém, esses modelos, apesar de não serem integráveis, eles têm soluções analíticas. Isso é muito surpreendente. E tem alguma dinâmica muito interessante, que é inesperada.
aqui, por exemplo, nós encontramos uma solução oscilon, que é solução exata e periódica. As pessoas que trabalham na física teórica, que estudam oscilons, em modelos não integráveis, existia uma convicção que esse oscilon oscila no modelo não integrável, perde energia, irradia até morre, em final. Isso, até teoremas tem sobre isso. Só que a gente achou oscilon que é exato no modelo não integrável e eterno. Então a gente, de uma certa maneira, quebrou esse paradigma, porque eles não procuraram nessa classe de potenciais. Aliás, os potenciais não analíticos, eles quebram bastante paradigmas. Um desses paradigmas que a gente utiliza é o paradigma do oscilador harmônico, que todo mundo que trabalha, por exemplo, no estado sólido, utiliza expansão em torno do mínimo de potencial. Então, você tem toda essa abordagem com oscilações pequenas, que são lineares, modos normais e tudo isso. E no caso de nossos modelos, você tem oscilações pequenas que são fundamentalmente não lineares. Não existe regime linearizado da teoria. Então, isso quebra, de uma certa maneira, aquele paradigma do oscilador harmônico. Então, a gente está estudando teorias que têm um ingrediente novo por trás, que fogem um pouco daqueles paradigmas. E aqui essa solução, eu não estou apresentando, não vou nem atrever a apresentar as expressões analíticas. Você pode ver que ela é uma solução periódica, e aqui, do lado direito, temos o diagrama de Minkowski. Ela é feita de várias soluções que se juntam no tempo e no espaço. Você pode ver como essa estrutura oscila. E isso tudo se repete até infinito, de menos infinito até infinito. Você pode também pegar esse tipo de oscilon e olhar nele de outro referencial que está em movimento com relação a ele. Ou simplesmente fazer boost de Lorentz, sistema relativístico. Então, você pode olhar no mesmo referencial, você pode gerar, usando o boost de Lorentz, um oscilon em movimento. Ok? Então, esse é o comportamento dele. Agora, uma vez você tem a estrutura desse tipo, essa estrutura não é topológica, é uma estrutura exata no modelo não integrável. Você pode espalhar duas estruturas desse tipo para ver o que está acontecendo. Ao espalhar, a gente fez isso no mestrado de João, esses gráficos que estou apresentando aqui, e um filme que eu vou apresentar, foi feito por ele. Então, aqui temos dois oscilons no estado inicial. Isso esses gráficos são gráficos de densidade de energia? Não. Esse gráfico é gráfico de campo próprio. Ela tem valores em cores diferentes, então isso corresponde com valor positivo ou negativo. Ok? Então, o que está, por exemplo, para baixo está mapeado com uma cor, que está para cima com outra cor. A intensidade vai te dizer como ele é alto ou baixo. E onde tem linhas brancas, isso corresponde com zeros. Ok? Então, aqui a gente preparou dois oscilons, já depois daquele boost de Lorentz, e estamos preparando elas, e agora a gente vai estudar colisão. Então, o que acontece? Quando um se choca com o outro, basicamente eles se recuperam, mas no meio entre eles aparecem algumas estruturas, lá campo excitado. Então, aparecem umas estruturas parecidas com o oscilon. Isso você pode ver no diagrama de Minkowski. Tem a estrutura oscilatória aqui, que depois despedaça, gerando vários oscilons menores. Isso é muito interessante porque parece que nesse tipo de modelos os oscilons constituem um caminho para o sistema perder energia.
os ósilons nascem, eles não são exatamente perfeitos, eles de novo podem perder um pouco energia irradiando outro e outro ósilon, eles podem colidir, e no final tudo acaba em radiação. Então, um modelo não analítico. Nesse ano, a gente publicou 2 trabalhos desse assunto. Primeiro era aquele espalhamento de ósilons compactos e, recentemente, publicamos também trabalho analisando aquelas ondas no meio entre eles, que a gente chama essas ondas de choque, ou shock-like waves. Só para terminar aqui, mais sobre publicações e essas coisas que eu estou investigando, vocês podem procurar no meu site aqui. Aqui só tem 2 publicações, tem mais para baixo. Então, aqui entrando, vocês podem dar uma olhadinha que tem. Então, é basicamente o que eu preparei para essa apresentação. Acredito que até demais. Mas bom, não dá para simplesmente falar quase integrabilidade e não falar nada, porque não significa nada isso. Ok? Pablo, muito obrigado pela tua apresentação aí. Dá para ver que o assunto ele é bastante interessante, complexo, né? Eu, para falar a verdade, já estou com um pouco de dor de cabeça aqui, com todas essas fórmulas. Bom, eu fiz 2 folhas de marcação aqui, que em algum dia eu vou perguntar para você tudo que você falou. Mas o que eu queria comentar é que a gente, né, nós dois, a gente se conhece já faz um bom tempo, na verdade, faz uns 11 anos, talvez. A gente se encontrou lá na USP, quando você estava contando, né, tua vida pregressa aqui na UFSC. Eu fazia mestrado ainda, a gente se encontrou quando você fazia o pós-doutorado lá na USP, né, então a gente já se conhece há um bom tempo. As nossas áreas, por incrível que pareça, eu sou totalmente experimental da área de física atômica molecular, você teórico na área de teoria de campos, mas acho que a gente tem muito em comum no estudo da física básica, né? Da física fundamental. Inclusive, mesmo em física atômica e molecular, quando a gente faz experimentos com átomos frios e condensado de Bose-Einstein, reduz as dimensões, a gente observa também solitons, né? Exatamente. Todos esses efeitos a gente observa experimentalmente. Eu não comentei aqui, mas talvez valha a pena enfatizar que os solitons hoje em dia, eles não são apenas domínio de física teórica, não. Eles são observados em condensado de Bose-Einstein, tem pessoas que têm com fibras ópticas. Como você pode tentar gerar um impulso que você não quer que ele despedaça no meio, então seria interessante formar uma espécie de sóliton que vai viajar naquela fibra óptica, certo? Para telecomunicação então, seria ideal, né? Exatamente, então depois pessoas estudam isso no DNA humano, por exemplo. Ela tem a estrutura longa, você pode estudar umas perturbações e como o sinal pode viajar, ok? Então também tem esse assunto e tem muito mais hoje em dia. Na área de partículas elementares, esses quermions, eles têm cargas topológicas, propriedades integráveis também. Então, dependendo do modelo ou dependendo do assunto, você pode ter também realizações experimentais de solitons. O que nós, na física teórica, estamos mais preocupados, na minha área, é estudar as estruturas matemáticas. A aplicação é uma coisa, isso é importante, a estrutura matemática é outra coisa. Cada uma estuda que gosta, ok? E eu lembro muito bem que naquela época, porque já estou ficando de velho, né, de idade, assim, o desenvolvimento, esse modelo, né, dos modelos quase integráveis, ele nasceu com vocês aí, né, então ele é basicamente novíssimo. Basicamente foi feito, para falar a verdade, os modelos quase integráveis foram feitos por Wojtek e Luiz. Agora o Gabriel, que é nosso colega,
Ele trabalhou no doutorado dele, basicamente também com modelos quase integrados. Então também foram feitos trabalhos importantes que eles publicaram. Tá um tópico aí que está na frente do desenvolvimento, né, da física. O professor Pavel, muito obrigado pela tua apresentação. Eu acho que deu para ter uma ideia muito boa do teu trabalho. Acredito que vai ter bastante aluno que vai querer entrar em contato com você ou com a gente para poder ou responder perguntas ou fazer uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado. Não sei se você tem tempo para poder orientar tanto aluno assim. Não, para falar verdade, está cada vez mais complicado. Ainda com esse tudo à distância está ficando muito complicado. Mas a procura tá alta. A procura tá alta. Tá vendendo bem esse trabalho. Tá alta, sempre não. Basicamente na iniciação científica a gente sempre recebe mais alunos do que bolsa. Ainda agora com esse jeito de atribuir bolsas para a física, eu não sei como vai ser. Bom, e para quem tiver mais curiosidade e quiser conhecer um pouco mais, entre nas nossas redes sociais do curso de Física, né? A gente tem o Instagram, tem o Twitter, tem o nosso canal do YouTube, ou no nosso site na UFSC. Pavel, muito obrigado pela tua participação. Talvez a gente consiga fazer no futuro algum outro tipo de seminário online aqui também, né, mais específico, e a gente marca. Obrigado, Pavel. Muito obrigado e bom trabalho com outros entrevistados. Obrigado, até mais, tchau. Tchau. E é isso, Pavel, acho que tá bom, acho que ficou bom demais, viu? Bom, poderia fazer menos esse negócio, mas eu cortei bastante metade da minha pesquisa. A gente não conversou. Por que estudar física teórica? Ciências, a gente esqueceu de falar sobre papel da ciência básica. Papel da ciência básica, porque vale a pena, no meu entendimento, estudar o papel da ciência básica. Você não pode enxergar física pelas aplicações imediatas, principalmente ciências básicas, porque isso é impossível. Se você vê uma aplicação imediata, rápida, então você está contribuindo epsilon para alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou contar esse exemplo de trás para frente. Vamos supor que você está pedindo pizza, ok? Você pediu pizza, a pizza chegou quentinha. A física está por trás. A física que está por trás é a seguinte, que para o cara te localizar, para chegar no tempo, ele precisa rapidamente achar seu endereço. Como ele acha esse endereço? Liga o aplicativo. Como o aplicativo vai te identificar? Vai usar sistema de GPS. O que está no sistema de GPS? Tem muita tecnologia, muito mais do que algum startup. O que está mais por trás? Relatividade de Einstein. 2. Relatividade geral, relatividade restrita. Ou seja, Einstein, na hora de formular suas teorias de relatividade geral e de relatividade restrita, não tinha como interesse que você recebe pizza rápido e quente, ok? Ou usa Uber. Olha, do ponto de vista de Einstein, essas aplicações são totalmente inimagináveis. Então, para quem está construindo uma ciência básica, ele está dando número infinito de oportunidades para outros construírem mais. Eu, às vezes, fico um pouquinho espancado quando você tem um projeto de pesquisa e você tem que preencher formulário. Qual é o resultado esperado? Que tipo de pesquisa você está fazendo? Você está contribuindo um epsilon. Isso não é ciência básica, é preenchimento de tabelas. Então, eu enxergo física teórica justamente por esse lado.
Mas isso também não só para física teórica, né? Para física Não, experimental também eu dei o exemplo da física teórica, mas todas as ciências básicas, vale a pena realmente estudar ciência básica, mas não com esperança de aplicação imediata. Outro, para puxar para o lado experimental, é transistor, ok? Se você pega um transistor, é basicamente válvula, corrente flui, corrente não flui. Agora, se você tem só isso, parece um brinquedo. Agora, se você pega isso como um computador celular ou outra coisa, aí não dá para... você pode ver que realmente, só tendo um transistor na mão, você não consegue imaginar todas as possíveis aplicações, porque elas são infinitas. Ou seja, você tem uma abordagem para estudo diferente quando você se foca numa pequena aplicação e quando você se foca realmente, vamos estudar fenômeno físico, sem muito se preocupar que tem que dar esse resultado. Porque a gente não desenha o mundo, a gente descobre o mundo.